Bem, nessa resenha eu vou indicar a série de televisão norte-americana Mad Men, produzida em 7 temporadas pelo canal EMC entre os anos de 2007 e 2015. A série é ambientada em Nova York, no desenrolar da década de 1960 e possui 2 arcos narrativos principais. No primeiro, o escritório publicitário de Don Draper é absorvido por um grande grupo internacional, o que lhe gera várias dificuldades. No segundo arco, Don, em um novo escritório, já como sócio, precisa sobreviver num mercado altamente competitivo, sem conseguir contratos com grandes empresas. Então, em ambos os arcos, o trabalho publicitário de Don se debate com a concentração de capital, que modifica os fundamentos do capitalismo liberal, que tinha gerado a riqueza norte-americana, sem conseguir ter uma visão abrangente da situação em que se encontra. Então, Don não consegue ter uma visão abrangente do que está, digamos assim, se contrapondo ao seu trabalho. Então, principalmente esse movimento de monopolização do capitalismo americano representado na série, né? Então, esse movimento, de alguma forma, já havia sido percebido nos anos 1950 pelo ensaísta brasileiro Viana Mogg, que notava um certo esgotamento da economia liberal americana. Então, Viana Mogg vai afirmar o seguinte: nos Estados Unidos, já não há possibilidades de surgirem fortunas da noite para o dia. A fronteira acabou. A livre empresa e o mito das infinitas possibilidades do indivíduo no mundo da livre concorrência deixou de ser operacional. Conquistada a fronteira, atingido o Pacífico, não há mais lugar para a plenitude do liberalismo econômico, nem para a livre empresa, nos termos de antes das 2 últimas guerras. Então, desta forma, o panorama geral da série parece já indicar que nos anos 1960, a decadência da economia liberal americana e do tipo sociológico que a simbolizava, que é o Yankee. Então, os elementos disruptivos principais que atuam nesse cenário são, de um lado, uma economia cada vez mais concentrada, e de outro, os traços culturais advindos de uma gama de movimentos de contracultura. Então, nós temos 2 elementos aí pressionando o Yankee, que é este personagem do capitalismo liberal americano. Quais seriam isso? A concentração de capital e atuação da contracultura dos anos 60. Então, voltando à série, de modo mais superficial, alguns fatos dos anos 60 são usados como pano de fundo de vários dos episódios, apresentando algo do impacto que tiveram na vida cotidiana. A disputa eleitoral acirrada entre Nixon e John Kennedy, o assassinato de Kennedy, e a influência de Martin Luther King, a ampliação dos direitos civis, a carreira de Muhammad Ali, a guerra do Vietnã, os Rolling Stones, etc. Então, vários elementos aí da cultura geral dos anos 60, de acontecimentos sociais, políticos, eles são apresentados na série, e muito do impacto que eles tiveram naquele momento você consegue perceber ali nos personagens. Então, a narrativa da série, ela parte desses elementos mais gerais aí da concentração do capitalismo, desses acontecimentos da cultura e da sociedade americana, para alcançar o talento nato de Don Draper para a publicidade.
as iniciativas pessoais de Draper para chegar até ser um publicitário de renome, suas relações familiares e amorosas, certo? Que são muitas. Don Draper tem vários casos amorosos durante a série, até os seus dramas mais íntimos. Bem, eu não pretendo fazer uma análise da série como um todo, mas resenhar um único episódio da série, o 7º da 5ª temporada, que se chama em inglês At the Codfish Ball. Em português eles traduziram como O Baile. Então, neste episódio, este episódio gira em torno da premiação de Don Draper pela American Cancer Society, por conta de um editorial antitabagista que ele publicou no New York Times. Em alguns episódios anteriores aí, o Draper publica um editorial no New York Times, certo? Então, ele escreveu esse editorial como resposta ao mercado pelo fato de sua agência ter perdido o maior de seus clientes, a Luxstrike. Naquele momento, o escritório passava por sérias dificuldades financeiras e nenhum contrato em potencial era fechado, pois se alegava que a agência talvez não sobreviveria aos próximos 6 meses. Esse era um prazo aí dado por todos, por todas as pessoas do mercado que estavam para fechar negócio com a agência, disseram que iriam esperar 6 meses aí até para ver se a agência ia sobreviver ao fato da Luxstrike ter cancelado seu contrato. Em síntese, então, Don, no ato impulsivo, anuncia que ele e a sua agência não seriam mais dependentes da indústria do tabaco e que isso revelava um novo estilo de vida, certo? Eles até procuraram novas empresas aí do cigarro para fazerem campanhas de publicidade, mas não tinham conseguido, então Don resolve fazer um editorial antitabagista. Essa jogada não gerou nenhum efeito positivo nos negócios, nenhum cliente novo, a não ser o aplauso daqueles que estavam à frente da causa antitabagista, tanto no Estado e também de sociedades aí privadas. Então, Don foi bastante criticado internamente e motivo também de piada aí entre suas agências concorrentes, aí, pelas claras consequências negativas de ter exposto um cliente que simplesmente não tinha renovado o contrato. Então, é bem claro ali que Don não pensa nas consequências do seu ato. Ele faz o ato e ele está um pouco desesperado ali, sem saber o que fazer, e faz esse ato sem pensar nas consequências. Então, tem um contexto ali que eu não vou entrar nesse momento aí para explicar esse fato particular, mas na série tem ali, você assistindo a série, você é capaz ali de compreender por que Don tem esse ato impulsivo. Então, no episódio, a agência estava prestes a fechar com a Heinz, certo? Essa empresa que hoje aí no Brasil aí é bastante conhecida por conta da sua maionese, o ketchup. Nos Estados Unidos ali, eles estavam fazendo uma campanha de feijões enlatados, certo? Então, a agência estava perto de fechar com a Heinz, que seria aí seu primeiro negócio significativo após o editorial de Don. O que sugeriria que os efeitos negativos daquele texto já estariam sendo contornados. Porém, o que mais me chamou a atenção no episódio foi a sua condensação. Veja, a condensação de tipos sociológicos, certo? De personagens, não apenas de personagens, mas de tipos sociológicos e das respectivas cosmovisões que de alguma forma estão presentes ao longo da série. Então nós temos os pioneiros, como um tipo sociológico, característico da história americana, os Yankees, ligados aí a esse capitalismo liberal,
toda a corrida para o oeste e tudo mais, a história americana. E nós temos também aí a contracultura aí nos anos 60, muito presente naquele ambiente aí de Manhattan, né? Então, estes tipos sociológicos, então, além desses tipos, melhor dizendo, são acrescidos um intelectual marxista, que aí, claro, cumpre um papel, claro, a intelectualidade marxista ela cumpre um papel importante para a contracultura, né? E também um clube de grandes empresários e financistas, que é esse clube da Sociedade Americana do Câncer, que ele é, na verdade, um clube de magnatas, né? Então, em geral, aí, na série, os personagens, né, eles são pressionados por esse contexto cultural multifacetado de Manhattan, né, que por essas cosmovisões que estão presentes aí nesses tipos sociológicos, e por um cenário também em transformação, né? Então toda a contracultura, toda essa concentração de capital transformando esse cenário social de Manhattan e que a série de alguma forma capta, né? Então tudo isso vai se refletir nos dramas interiores dos personagens que precisam aí de alguma forma compreender o que está acontecendo, sintetizar, tentar incorporar esses acontecimentos e o principal, no caso ali da agência, é fazer novos negócios. Então, as diferentes cosmovisões apresentadas no seriado formam aí esse caldo cultural complexo, certo? Que eu vou sintetizar aí, né, tentar compor, seguindo aí principalmente aqueles traços que são apresentados no próprio episódio. Então, primeiramente, eu vou fazer uma caracterização dos pioneiros, né? Esse tipo social, os pioneiros, eles parecem já diluídos na cultura nova-iorquina dos anos 1960. Pois não há um personagem que encarne assim efetivamente um pioneiro, né? Ele já é um personagem histórico da cultura americana. Então, mas elementos desse tipo, eles vão aparecer nos personagens ao longo da série. Então, qual seria essa cosmovisão dos pioneiros? Então, a cosmovisão dos pioneiros, aí eu posso dizer que ela estava baseada na moral protestante puritana dos primeiros colonizadores, que valorizavam o trabalho manual, uma ética do trabalho regular, que pretendiam acumular riquezas, mas que praticavam também a caridade e menosprezavam aí os prazeres mundanos. Esta cosmovisão na série só se faz sentir, então, por alguns traços tradicionais dos personagens, aí, né? Principalmente aí associados à formação de famílias nucleares, certo? No episódio, a mãe da personagem Peggy, ela vai sintetizar essa carga simbólica dos pioneiros, por conta, não aí mas ela também não é uma pioneira perfeita, porque ela não tem uma ligação com o protestantismo, mas sim com o catolicismo. Então, a mãe de Peggy entra na trama porque sua filha e seu novo namorado resolvem morar juntos e preparam aí um jantar para anunciar a ela tal decisão. Veja que, para a contracultura, então, o casamento religioso, tudo mais, não é mais visto como necessário, então basta o casal de namorados aí ir morar juntos para ficar mais próximos, etc. Então, em certa aí altura do jantar, quando a mãe de Meg é confrontada com a decisão da filha, diz, né, ela, por sua cosmovisão, diz que não pode aprovar uma vida em pecado e que preferiria que a sua filha não a tivesse contado. Ela sabe dos novos valores da filha, mas gostaria que ela respeitasse os seus, mantendo uma certa fachada, né, que outras
Ela diz que outras pessoas da família fazem isso, né? Pegue, né? Quer que sua mãe valorize sua sinceridade. Porém, a mãe toca na suposta imaturidade da filha. Se é adulta, por que liga para o que eu penso? Diz a mãe, né? Então a mãe, ela vai tocar aí em aspectos da imaturidade da filha, nos temores da filha, né? Que ela vai dizer que estão ligados aí à necessidade de aprovação, o temor da solidão e tudo mais. Então, nisso aí que a mãe da Peggy aí vai criticar fortemente a sua filha, tá? Então, o que transparece aí nesse caso é que a Peggy tem pouca familiaridade com o autoconhecimento. Então, se a gente for analisar os pioneiros, como é que os pioneiros faziam então para conhecerem a si mesmos, né? Então, por serem cristãos, seria assim o exame de consciência para a confissão de seus pecados. Então, essa seria então a técnica aí dos pioneiros, né? A confissão como uma técnica de autoconhecimento. Para o Yankee, é claro que essa técnica já não era mais a usual, né? O método agora que eles utilizam aí para se autoconhecerem é o tratamento psicológico. Porém, aí na Manhattan dos anos 1960, outras técnicas aí de autoconhecimento eles estão sendo experimentadas e colocadas em jogo aí na sociedade, certo? Que são introduzidas pela contracultura, que seriam as drogas e todo o misticismo oriental. Então, as drogas para a contracultura passam a ser usadas como um acesso aí a camadas mais profundas do ser, em substituição aí à confissão cristã, né? Então, como exemplo aí no episódio, o Sterling, que é um dos sócios aí do Don Draper, ele relata a sua ex-esposa, a qual tinha aí anteriormente abandonado por uma jovem secretária, sua experiência lisérgica. Então ele toma um ácido e percebe ali através do ácido que ele está vivendo naquele momento como se toda a obra da sua vida já estivesse concluída. Então ele vê que por isso ele tinha casado com uma mulher muito mais jovem, pois sentia-se já completamente um velho, né? Então essa experiência lisérgica em Sterling, ela vai renovar as suas predisposições Yankees para conquistar novos clientes em um momento aí que a firma atravessava sérias dificuldades financeiras. Bem, então, um outro tipo sociológico aí que já estamos aí comentando são os Yankees, certo? E os Yankees são os personagens centrais da série, são eles que são melhor retratados durante a série, né? E aí tem todo um símbolo aí da cultura americana, do garoto pobre, o poor boy, né? Ou seja, aquele que nasce pobre, que consegue vencer na vida, aquele que começou do nada, né? Assim, que é o caso do Draper, que também, a gente vê assim nos detalhes, que também é o caso do Sterling. Então a característica mais proeminente dos Yankees é esse pragmatismo em buscar e ir atrás de dinheiro, de sucesso, né? Então, o que vai se refletir com certeza nas suas criações culturais, sendo aí a publicidade uma dessas expressões, né? Assim, a publicidade, nesse caso, ela é utilizada como uma forma de ganhar dinheiro. Então, eles veem a publicidade como uma forma de ganhar dinheiro. Então Peggy, que é uma das publicitárias aí da agência do Dom, ela, num certo momento, ela vai discutir com os seus colegas se um sutiã venderia mais se viesse com uma mensagem de sensualidade para mulheres mais velhas ou se indicasse o ingresso
ao mundo adulto para as mais novas. Então, o que venderia mais, a mensagem que faria vender mais o sutiã seria aquela que seria usada, né? Então, os Yankees parecem aí se preocupar pouco para valores e ideologias, né? Quando fazem seus negócios. O que eles querem é o pragmatismo aí do dinheiro. Então, outra característica aí dos Yankees é observar oportunidades em cada momento da vida, certo? Então, você vai ter alguns exemplos no episódio, né? O caso da Megan, que consegue vender a campanha para a Heinz, percebendo ali que a agência vai perder esse contrato, ela consegue fazer um jogo ali e fazer com que o empresário, o dono da Heinz, aceite aí a proposta da empresa do Dom, né? Uma outra questão aí de iniciativa pessoal também, ela é da filha do Dom, a Sally, né, que organiza o socorro da sua cuidadora quando essa cai e fratura o pé. Então o Dom fica aí bastante contente da sua filha mostrar tais iniciativas pessoais e tudo mais, né? Então, então o seriado ele vai se concentrar no final de semana, onde Dom vai receber essa premiação da Sociedade Americana do Câncer, né? Que Dom também vai receber seus 2 filhos pequenos, aí principalmente a Sally, e também vai receber a visita dos seus sogros, né? Que é o senhor Calvé, né, que é um professor universitário marxista que despreza aí completamente a cultura americana, e a senhora Calvé, que viveu intensamente aí a liberdade sexual quando jovem e que sente uma atração aí pela vitalidade do Yankee, né? Então, como Yankee, Dom mostra iniciativa e disposição, né? Sempre, né? Por exemplo, quando ele carrega as malas do casal, né? O que faz o marxista reclamar, né? Ele diz: por que você carrega todas as malas se o porteiro se ofereceu? Então, você vai percebendo ali com esse personagem marxista que tem uma base para a comparação entre o espírito de iniciativa pessoal e Yankee, né? São vários exemplos no episódio de iniciativa pessoal, com aquele da contracultura, ou seja, a forma como lidam com os aspectos práticos da vida. Então, de que forma o Yankee vai lidar com os aspectos práticos da vida e de que forma a contracultura, o intelectual marxista, vai lidar com os aspectos práticos da vida. Então vamos para o próximo elemento aí, a próxima cosmovisão, a contracultura. Então certamente aí, né, é uma cosmovisão que vem aí da crítica à cultura ocidental, ao capitalismo, ao cristianismo, feita a partir da escola de Frankfurt. Então, e que tentam aí, são críticas que tentam abalar os pilares cristãos aí das condutas dos pioneiros de um lado e os da iniciativa pessoal dos Yankees, certo? Então, não foi mencionado, mas é claro que você vai encontrar ali na série, nos Yankees, alguns traços dos pioneiros, né? Então você tem esse caldo cultural, né? Então, como é que a contracultura ela vai ser mostrada no episódio? Então ela é exposta a partir de uma certa inabilidade para a vida prática. Então, por exemplo, a Megan diz a Dom que seu pai não conseguiria comprar um pretzel, né? Muito menos cuidar de uma criança. Do mesmo modo, tem uma cena em que a Megan tem que tirar na mão de sua mãe o cigarro que ainda estava aceso, mesmo que ela estivesse ali dormindo. Então são características aí da contracultura, uma certa inabilidade para a vida prática. Então, a série também demarca outras características da contracultura, a insegurança e a incerteza, né, dos personagens da contracultura. Então,
constitutiva daqueles que acreditam aí na relatividade cultural e moral. Então são vários personagens aí ligados à contracultura na série que vão demonstrar aí insegurança e incertezas. Então, por quê? Porque tanto os pioneiros quanto os Yankees ali, eles procuram esse contato com a realidade prática da vida para fundamentar a segurança em si mesmos, certo? Coisa que a contracultura não realiza. Então, por exemplo, ali, né, bastante influenciada pela contracultura, a Peg, a personagem Peg, está sempre expondo sua insegurança. Isso em vários momentos da série e nesse episódio em particular. Ela vai demonstrar insegurança porque ela não sabe o que pensar, porque o namorado convidou ela para jantar, ela não sabe, pode ser que ele acabe com ela tem muito medo, ela tem muita insegurança e ela não sabe lidar com esses aspectos aí da vida, né? Outra característica da contracultura que é exposta no seriado, e nesse episódio também, é a exibição pública da sexualidade. Então, se os Yankees ali, eles sempre têm aquele pudor pioneiro de esconder seus pecados sexuais. Então, os pecados sexuais dos Yankees sempre são feitos de forma escondida, né? Ali, na contracultura, a sexualidade, ela é exposta, né? A contracultura expõe a sexualidade. Então, e tem uma passagem bastante característica aí, o Calvez, sempre dirigindo aí olhares para sua filha Megan, né? O que mostra aí uma relação assim um pouco incestuosa aí da parte do pai, né? Que não aceita pela filha, então uma série de problemas. Do fato o pai querer causar ciúmes na filha, a mãe também querer causar ciúmes na filha, então tem todo um complexo aí sexual aí envolvido na contracultura. Então, e o Calvé aí também tenta inserir perversidades em Dom, né? Ao falar da sensualidade da sua filha Sally, que é uma pré-adolescente, né? Que aparece maquiada para ir ao jantar de premiação. Aí o Calvé vai dizer: sua garotinha vai abrir as pernas e voar para longe, né? O que Megan aí vai corrigir o pai dizendo que são asas, né? Não vai abrir as pernas, né? Abrir as asas e voar para longe, não. Mas Dom aí parece não cair nas armadilhas do Sr. Calvé aí durante o episódio. Então, como é que a contracultura é entendida nesse episódio? Ela pode ser entendida como uma introdução de elementos disruptivos na sociedade americana, ali de Nova York, que não se preocupa com as consequências que essas introduções aí vão gerar, certo? Então, nós temos ali um exemplo disso na conversa ali final do Sr. Calvé com a sua filha Megan, né? Por quê? Porque o pai dela está interessado em plantar uma ideia que cause algum problema em seu relacionamento com Dom. Tá? Então, aí, você vê aí, ó, como um intelectual marxista, ele vai, então, observando aí uma realidade, ali um casamento entre Dom e sua filha, ele vai tentar colocar ali um elemento que vai atuar e de alguma forma vai causar problemas para o casal, certo? Claro que ele não pode medir as consequências desses problemas, certo? Então, ele começa todo o discurso, então ele tem que de alguma forma camuflar esse seu objetivo com vários discursos, certo? Então ele vai dizer para a filha que ela está usufruindo da riqueza de Dom, que ela não está vivendo a partir dos seus próprios sacrifícios, que ela está deixando de lado os seus sonhos e tudo mais, né? Diz que a filha está triste porque ela colocou sua paixão no capitalismo. Então, de todo modo, o pai tentando aí colocar algum elemento de perturbação na filha para atingir o seu casamento, né? E parece, né, no desenrolar da série, né, que a iniciativa do Sr. Calvé aí surge seus efeitos, né? Já que no episódio seguinte, né,
naquele momento em que Dom e Meghan pareciam estar construindo uma parceria sólida nos negócios também, não só como casal, mas também nos negócios, né, uma parceria também, Meghan abandona a agência e retoma seus estudos de arte cênica. Então, de alguma forma, aí, o Calvé conseguiu causar um desequilíbrio naquela vida familiar. Bem, por último, aí, um quarto elemento aí, que seriam aí os globalistas ocidentais aí, reunidos em torno desta sociedade americana do câncer. Então encontramos nesse episódio de Mad Men a ação de um clube de magnatas da indústria das finanças, né? Esses participantes, eles são vistos apenas de longe, certo? Eles são espiados, eles não chegam a vir ao primeiro plano do seriado, né? do episódio. Eles só são vistos de longe, né? Então, esse clube ele vai premiar Dom por seu editorial crítico à indústria do tabaco, certo? Então, ao contrário, aí eu posso aí tirar como conclusão de que, ao contrário dos Yankees, estes globalistas, ao se interessarem pelo antitabagismo, eles demonstram aí valorizar ideias e ideologias que possam ajudar seus capitais a se concentrarem ainda mais. Então, se o Yankee está preocupado apenas em gerar dinheiro, em fazer negócio, em gerar prosperidade, os globalistas eles estão preocupados em concentrar mais capital, concentrar mais poder. E para isso eles vão se apoiar em ideias e ideologias. Então, uma ideia, o antitabagismo. Então, por que será, né? Bem, uma hipótese que eu consigo imaginar para uma campanha antitabagista, a partir desses magnatas, dos interesses desses magnatas, pensando além da filantropia, de desviar boa parte dos recursos pessoais gastos com cigarros, né, já que na série todos aparentam fumar, o Don Draper é um fumante compulsivo, todos fumam, em todos os momentos, não há ambiente em que não se fume na série, então é todo mundo fumando bastante durante a série, isso chama atenção, né? Porque é um traço até surpreendente que você tem aí 60 anos da série até hoje, né? E você tem uma mudança tão drástica de um hábito, né? Então, onde todos fumam em todos os lugares, de repente você não tem uma série de proibições em relação ao fumo, o fumo é banido e as pessoas incorporam isso, né? Então, de uma geração a outra, você teve uma mudança cultural significativa. Então, talvez esses globalistas eles querem que esses gastos com cigarro, né, que são um gasto diário, que a soma desse gasto aí ao longo dos anos ela adquire aí uma bolada bastante grande. Quem sabe, né? Eles querem que toda essa bolada aí vá para os seus próprios bolsos, para seus próprios projetos, né? Para outros projetos. Então, outra hipótese seria que o poder de mudar um hábito em larga escala na sociedade, né? Imagina aí uma sociedade de Manhattan, né? Então, toda aquela sociedade mudando um hábito demonstraria assim, o quanto se pode lucrar e controlar através aí, de investimentos iniciais em demandas sociais que só futuramente serão abrangentes. Então, tudo aquilo que pode virar negócio do antitabagismo, né? Isto vai ser, então, lucrado por estes empresários, né? Por esses empresários que para onde vai o dinheiro e o poder de mudar um hábito na sociedade, né? De conseguir controlar para onde a sociedade está indo, né? Então, Sterling, né, que é o sócio de Dom, ele quer usar a festa de premiação para se aproximar dessas grandes firmas globalistas de Manhattan, para fazer negócio nesse espírito Yankee, né?
Mas uma conversa final de Dom com um membro desse clube, né, um membro que ele tem uma certa proximidade, revela que eles nunca teriam sucesso nesta aproximação. Então é dito a Dom que é perda de tempo apresentá-lo, por exemplo, ao dono da Ford, porque ele nunca o contrataria. Dom não entende o porquê, já que todos parecem elogiar seu trabalho publicitário. Então, porém, como resposta, Dom vai ouvir que eles gostam do seu trabalho, mas não gostam de você, certo? Por quê? Porque eles não têm mais confiança em Dom. Ele vai dizer: Dom, você cuspiu no prato em que comeu. Eles vão te encher de prêmios por causa do antitabagismo, por conta do editorial da Lupe Strike, mas não vão mais te contratar como publicitário. Então, se há um grupo de magnatas aí disposto a lucrar e aumentar seu poder com o antitabagismo, então deve haver aí elementos que unificam esse grupo, que mostra que eles são realmente um grupo, né? Então, aí você percebe o seguinte, que só pode haver ingratidão, que é atribuída a Dom, se há um grupo consciente de seus objetivos, né? Então, se você não vai atribuir ingratidão a alguém, né, a partir de um grupo, se você não tem, digamos assim, uma consciência de objetivos em comum, certo? Então, o que faz com que a Sociedade Americana do Câncer não seja uma simples entidade filantrópica, né? Mas a expressão pública, né, de um grupo coeso que está ali compartilhando os mesmos valores e as mesmas finalidades. Então, por fim aí, para concluir, já se estendemos bastante aí nesse dia, a série Mad Men sintetiza essas 4 cosmovisões num único episódio. Então você percebe ali que há elementos dos pioneiros, aos personagens yankees, à contracultura, aos globalistas, certo? E demonstra assim a complexidade cultural da série. Então, eu posso afirmar aí, pessoalmente, que a série materializa o que é a decadência dos Yankees. Então, os Yankees são o elemento central da série. O que a série vai mostrar? Vai mostrando a decadência dos Yankees. Ao mesmo tempo, está mostrando a decadência do capitalismo liberal nos Estados Unidos, né? Por quê? Porque eles estão sendo, de um lado, assaltados pelos hábitos culturais da contracultura, né? Pela crítica da contracultura, e também eles estão sendo assaltados pela concentração cada vez maior de capital e poder desta aristocracia globalista. Então, Don Draper, né, esse personagem, é nele que vai convergir todos esses conflitos, né, que estão ocorrendo ali em Manhattan nos anos 60. Então, é de esperar que esse símbolo Yankee, né, seja cada vez mais pressionado e sufocado por esses elementos disruptivos da contracultura e também por conta da concentração de poder e dinheiro dos globalistas, né? Então, seria isso por hoje. Então, espero que tenham acompanhado essas explicações. Até a próxima. Muito obrigado.